Bom dia, pessoal. Iniciando aí nosso último dia de atividades, né? Amanhã tem day trip, para quem quiser dar uma relaxada. Mas hoje vamos continuar com as atividades de palestras, né? Tanto aqui no auditório como no anfiteatro. E aqui teremos triagem de bugs em massa no Debian, com o Antônio Terceiro. Obrigado. Eu não vou precisar desse, não. Oi, gente, bom dia. Sábado de manhã. Muito bom. Então, eu vou falar para vocês aqui sobre o título original era triagem de bugs em massa no Debian, mas depois eu percebi que, na verdade, não é só triagem de bugs, né? Eu vou falar sobre testar mudanças de alto impacto no repositório. E a gente vai entrar nos detalhes disso aí durante a palestra. Sobre mim, eu sou de Salvador, eu sou membro do projeto Debian há bastante tempo. As principais coisas que eu faço no projeto são manter o Debian CI, né, que é o ci.debian.net, que é o serviço que testa os pacotes para migrar para o teste, testa update de segurança e tudo mais. Eu também trabalho no time de Ruby, mantendo o interpretador, ferramentas e o resto dos pacotes também. E outro dia me assustei quando eu notei que eu estou em 3 posições delegadas, né? Eu sou parte do comitê da DebConf, do, do administração do Outreach, que é o programa, bom, não é Outreach, é Outreach, que é o programa de inclusão de novas pessoas, né, que gerencia Google Summer of Code, Outreach e outras iniciativas de atrair novas pessoas para fazer parte do Debian. E eu também sou Salsa Admin, então se vocês tiverem um conta no Salsa criada nos últimos, sei lá, 2 anos aí, provavelmente fui eu que aprovei. Eu sou doutor em computação pela UFPA, na área de engenharia de software, e eu trabalho na Linaro como engenheiro de software. É, Essas frases aí são para contextualizar, né, coisas que a gente vai falar aqui. Né? A primeira sobre grandes poderes, grandes responsabilidades. Você faz um upload para o Debian, você tem a possibilidade de causar muito estrago. Esse estrago pode enfurecer algumas pessoas e você vai ter que lidar com isso. E normalmente você quer evitar ter que consertar as coisas depois que as pessoas já ficaram putas. Em 2021 eu já venho fazendo esse tipo de coisa há bastante tempo, né, por causa do Ruby principalmente. Eu documentei esse processo num blog post que eu falei sobre, né, como criar é, logs de falhas de compilação com o Colab QA Tools. E aí as ferramentas que eu mostrei nesse post, elas evoluíram um pouquinho. Então a minha motivação aqui é mostrar isso na prática, né? Falar um pouco sobre as ferramentas e mostrar o processo na prática. Né? Eu quero dar uma visão geral de como funciona esse processo, né? E mostrar um exemplo com algumas das ferramentas. Né? Algumas das que eu vou falar não vou poder mostrar porque elas demoram tempo para rodar e a gente não tem nesse tempo aqui. Mas falando sobre mudanças de alto impacto, né, que tipo de mudanças a gente está falando? A gente está falando de transições, né, que são quando você quer mudar, por exemplo, a versão de uma biblioteca. Você vai mudar a versão do OpenSSL, por exemplo. Tem zilhões de coisas que usam OpenSSL. E aí você precisa saber se a nova versão do OpenSSL vai ou não quebrar muitas coisas e quais são as ferramentas, os pacotes que usam CSL que vão precisar ser alterados para se adaptar à nova versão e tudo mais. Um outro exemplo são novas versões de pacotes de toolchain. Aí a gente está falando de compiladores, interpretadores e tal. Né? Então, esse é o que eu e o Kanashiro fazemos no Ruby, que é a nova versão do Ruby. A gente precisa testar todos os pacotes para ver quais deles não param de funcionar com a nova versão, e aí reportar os bugs e eventualmente corrigir, buscar correções no upstream e tudo mais. O Ruby já é um problema grande, mas tem problemas ainda maiores, né? Quando você altera o GCC, né? Todos os pacotes do Debian que são feitos em C, C++,
e Objective-C, essas coisas, precisam ser compilados para essa nova versão do GCC. Então você precisa saber quantos dos pacotes vão quebrar e começar a reportar bugs com antecedência. Né, tem outros tipos de alteração que impactam grande parte do repositório e não são necessariamente transições no sentido estrito, né, de uma nova versão de biblioteca. Por exemplo, muitos anos atrás, no Debian, o shell padrão, né, o /bin/sh, ele era um link para o bash. E muito tempo atrás o pessoal propôs trocar para o dash, porque o dash é menor, mais rápido e tudo mais, e para scripts é muito melhor rodar com um interpretador mais rápido e mais leve do que rodar com bash. Né? O bash também é útil, tem coisas que você não consegue fazer com dash e você consegue fazer com bash, mas para o shell principal do sistema, ou seja, o shell que vai rodar os scripts, né? Naquela época boa parte do processo de boot ainda era via shell script, né? Hoje em dia não é mais, mas ainda assim essa mudança foi uma mudança que teve um grande impacto no repositório e precisava ser testada de forma consistente e abrangente. Né? Uma coisa mais recente é o merge do /usr, né, que hoje supostamente o único diretório onde os pacotes devem instalar arquivos é o /usr. E aí o /bin é um link para /usr/bin, o sbin é um link para usr/sbin, e isso causa muitos problemas porque essa essa premissa de que estava tudo em repositórios em diretórios separados foi quebrada de repente e isso precisa ser testado, né? O mais recente, né? Uma nova tendência aí, o pessoal está testando, querendo testar o que acontece se você trocar o GNU CoreTools por outras implementações de CoreTools, né? Tem uma feita em Rust, tem o BusyBox, por exemplo. O BusyBox implementa boa parte do CoreTools e você pode tentar rodar um sistema dev usando essas coisas e isso aí vai ser ainda maior do que tudo isso aí. Vai ser um processo bem brutal e eu estou curioso para saber como é que isso vai acontecer. E uma outra situação é quando você quer fazer reporte de bugs em massa, né, que alguém percebe que a gente vinha fazendo pacote de uma determinada forma, essa forma que a gente vem fazendo causa determinado problema e isso precisa ser resolvido. E aí tem um mass bug filing que a gente chama, né, que é você reportar bugs numa grande quantidade de pacotes e dependendo da seriedade desses bugs, isso pode impactar o release, por exemplo. Né? Então, no caso de mass bug filing, você precisa fazer uma discussão no Debian Devel antes de iniciar o processo. Então, o processo de você testar uma mudança desse tipo é mais ou menos assim, tá? Os detalhes variam bastante de caso para caso e tem várias ferramentas diferentes que podem implementar cada passo do processo, mas, em geral, o primeiro passo é identificar quais pacotes são afetados. Então, por exemplo, eu e Kanashiro vamos fazer uma transição do Ruby, a gente sabe que tem 1000 e poucos pacotes que precisam ser testados, né, que são os pacotes do time de Ruby, mais outros pacotes que geram bibliotecas Ruby e tem bindings para Ruby, etc. Tá? Então, uma ferramenta que você pode usar para isso é o The Control Tools, que essa eu vou falar mais para frente, e tem o Ben também, que o Ben é a ferramenta oficial que o time de release usa para gerar as páginas de transição, né, que ele não só testa quais pacotes são necessários, mas ele coloca na ordem que você precisa recompilar eles para poder testar. Então, por exemplo, se você tem duas bibliotecas Ruby que uma usa a outra, a primeira, né, que é usada pela segunda, precisa ser compilada primeiro para você poder conseguir testar a segunda. Então ele separa as listas de pacote eu não me lembro o termo, mas é fases ou níveis que você precisa fazer naquela ordem, tá? Depois de você sabe quais pacotes você precisa testar os pacotes com as mudanças que você quer. Né? Aí tem dois tipos de teste. Um é testar de fato com auto package de teste, né? Rodar só os testes em tempo de execução. E o outro é reconstruir os pacotes. Né? Nessa área você tem o Lucas,
que é um DD bastante antigo, ele faz de tempos em tempos uns rebuilds do repositório, ou seja, ele pega não sei quantas máquinas numa estrutura de grid que tem lá na Europa e reconstrói o repositório inteiro e faz a triagem dos bugs e reporta os bugs que precisam ser arrumados, né? Então, isso aí acontece de tempos em tempos, então uma forma é pedir para ele fazer isso, né? Para coisas de menor escala, como por exemplo a transição do Ruby, dá para fazer sem precisar envolver toda essa infraestrutura aí. Então, tem um script chamado mass rebuild que eu escrevi para recompilar uma lista de pacotes no ambiente que você pode controlar, tá? Uma forma de testar sem precisar recompilar é usando o Debian CI e um upload para experimental, né? O Debian tem uma infraestrutura que quando você faz um upload para experimental, ele testa as dependências reversas non-stable. Eu vou falar sobre isso também um pouco. E uma ferramenta mais recente que é a Debuzine, que é uma ferramenta que busca automatizar esse tipo de coisa, né? Você escolher uma lista de pacotes e reconstruir e testar eles na nuvem, aí, em escala. Aí depois você coleta os logs do que aconteceu, né? Normalmente você separa os testes que foram bem sucedidos, você descarta, não precisa olhar, e você vai olhar para as falhas, né? E aí você precisa olhar as falhas, fazer triagem e reportar os bugs, né? Nesse ponto a ferramenta que eu vou mostrar a gente é o Colab QA Tools e você vai reportar as mudanças para o Debian BTS. E aí depois você vai avaliar se aquela mudança está correta. Por exemplo, pode ter um bug na própria mudança. Então você pode resolver em um lugar só e evitar todas aquelas falhas, ou aquilo é ou uma parte daquelas falhas são falhas legítimas que você não tem como consertar de uma vez só, e aí tem que reportar os bugs e cada pacote precisa ser arrumado para funcionar. Então, algumas das ferramentas envolvidas nesse processo, né? Eu vou falar dessas 5 aí, desses 5 itens. Uma é o The Control Tools, que faz análise de arquivos de repositório Debian, né, que você usa para definir quais pacotes você quer testar. O Mass Rebuild, que é o script que vai reconstruir vários pacotes em lote, né? O Debian CI mais Britney 2 mais Experimental, que é para testar com Auto Package Test. Colab QA Tools, que é para fazer análise de log e submissão de bugs. E o Debian BTS, que é onde os bugs vão parar. The Control Tools é uma ferramenta de linha de comando para processar informações de pacote Debian. Ela analisa arquivos no formato Deb 822, ou, enfim, RFC 822, que é um formato que tal, por exemplo, o Debian Control, é um pacote, é um arquivo nesse formato, mas os arquivos do repositório também são. Então, os arquivos de pacote binário e pacote fonte estão nesse formato e você pode usar essa ferramenta para fazer a análise dele, tá? Ele tem algumas ferramentas de linha de comando, que são essas aí, grep decontrol, grep available, grep status, grep apt avail e grep deb tags, que o primeiro grep decontrol você precisa informar o input para ele, né? Ou seja, qual arquivo eu quero analisar. Os outros são iguais o grep decontrol, mas eles têm uma entrada default. Então você não precisa informar a entrada. Então o grep available e o grep status vão olhar os arquivos do dpkg chamado available status, né? Available são, salvo engano, são os pacotes que o dpkg sabe que existe. Lembrando que o dpkg ele tem uma visão limitada do que existe, né? Ele só sabe o que está instalado ou já esteve instalado naquele sistema. E o status é os pacotes que estão de fato instalados. O grep apt avail vai olhar os arquivos de pacotes binários do seu sistema local e o debtags vai olhar o arquivo de tags. Eu tenho um script local que eu uso, que é o grep source, para fazer esse processo por default nos arquivos de fonte, de pacote fonte do meu sistema local. Ele é bem simples, tem
uma linha de código, é só parâmetros padrão para o grep control. E você pode usar ele com CHDist, que é um programa que está no DevScripts, que você consegue avaliar distribuições diferentes do host. Né? Então, por exemplo, você tá no stable e quer analisar o testing. Aí você pode criar um CHDist, é como se fosse um mini Debian, que só tem configurações do apt dentro, e aí você roda o grep control via CHDist lá dentro, então ele vai avaliar os arquivos de repositório lá dentro desse mini Debian que você tem, de uma distribuição diferente. O mass rebuild é esse script que eu fiz para reconstruir uma lista de pacotes. Obviamente é menos eficiente do que usar um grid de 5.000 máquinas e construir tudo em paralelo, mas para um conjunto pequeno de pacotes é prático o suficiente. Não para os rebuilds de Ruby, a gente entra lá no servidor que a gente tem para fazer isso, deixa rodando e no outro dia a gente vem ver o resultado e está tudo feito. Então é ok. Ele faz builds em paralelo, né? Por padrão são um build em paralelo para cada 2 cores na máquina, ou você pode usar um para cada core, o que funciona melhor. E você pode adicionar pacotes locais ou de outra distribuição. Então você pode, por exemplo, ter um .deb customizado e você quer instale esse .deb aqui antes do build, ou você pode dizer instale o Gentoo-deb da experimental, por exemplo. Infelizmente não tem nenhuma documentação, mas o repositório está ali no Salsa, no meu usuário. Mas se precisar de documentação, você pergunta a mim ou ao Kanashiro, que a gente mais ou menos sabe como usar. De vez em quando eu tenho que abrir o código-fonte para lembrar como é que funciona, mas uma hora dessa eu vou fazer uma documentação decente para ele. Agora, o uploads para experimental, né, isso foi criado pelo Paul, que é membro do time de release e é meu co-mantenedor do DMSI, usando a Britney 2, que Britney é a ferramenta do time de release que gerencia a migração do Unstable para o testing. Né? Então, quando você faz um upload para o Unstable, você vai lá no Package Tracker e tem todas aquelas coisas ali que ele diz, né, o que falta para migrar para o testing. Ele pode ser esperar algum tempo, pode ser, não, esse upload aqui cria regressões em tais e tais pacotes. Aí você tem que ou arrumar aqueles pacotes ou arrumar o seu pacote para ele não causar mais essas regressões. E isso funciona normalmente para o testing. Aí tem uma versão pirata da Britney que simula esse mesmo processo do experimental para o Unstable. Não tem, esse processo não acontece de verdade, mas ele simula o que iria acontecer se você pegar um pacote X que está no experimental e colocar no Unstable. Então, na prática, ele faz os mesmos testes que que seriam feitos na migração para o teste. Né? Então, se você simplesmente faz um upload para experimental, você ganha de graça todos os testes das dependências reversas que você tem, tá? E aí os resultados estão ou nessa página aí, que tá, isso está linkado na raiz do release.debian.org. É só procurar por Experimental e você vai ver o link. Ou no Package Tracker, se você selecionar a versão experimental, você também consegue chegar aí. O Colab QA Tools é um pacote que foi criado pelo Lucas, né, o mesmo dos Archive Rebuilds. Ele um dia teve um repositório, né? Então ele estava no repositório do Debian, mas eventualmente foi removido porque estava quebrado. Acho que o Lucas era o único que mantinha. Ele estava sem tempo e tal, ele simplesmente pediu para remover. E hoje está no Salsa. Eu esqueci de colocar o repositório aí, mas está no Salsa e você pode simplesmente compilar o pacote localmente e instalar. Ou, enfim, tem formas de usar sem precisar instalar também. Esse pacote ele tem dois grandes casos de uso principais. O Lucas usa isso para disparar os rebuilds dele lá, mas tem uma outra parte dele que você pode usar para analisar os logs, e aí independe de onde esses logs vieram. Né? Pode ser os logs dele dos archive rebuilds dele, ou pode ser outros logs quaisquer que você coletou de outra forma. Eu já fiz algumas contribuições para esse projeto. Tem algumas que estão pendentes de mandar para lá. Um é um script novo chamado CQA Triage, que é para
automatizar o processo de triagem, uma vez que você tem um diretório com logs, né, chamando várias das ferramentas que ele já tem, mas, enfim, automatizando e de uma forma que a pessoa não precisa saber o que cada script faz, ele simplesmente chama isso e faz a triagem dos logs. Eu também adicionei suporte a logs do Auto Package Test e fiz algumas outras melhorias no processamento de logs que, enfim, está pendente eu mandar para ele os merge requests com essas mudanças aí. E por último, o Debian BTS, que é o Bug Tracking System. Acho que várias palestras aqui já falaram do BTS. Ele é o sistema de gestão de bugs do Debian. Ele é atualizado por e-mail e tem uma interface web só para visualização. Isso é enfim, talvez seja um problema hoje em dia. Eu acho que a gente precisava ter uma interface melhor para o BTS, porque para reportar um bug, para criar um bug lá, você tem que mandar um e-mail para submit@bugs.dev.org com um assunto descrevendo o problema e você bota o nome do pacote como prefixo ali e você tem uns campos que você precisa informar, né? Você tem que dizer qual é o pacote onde você está reportando um bug, que versão do pacote que esse bug se aplica, qual é a severidade do bug, e aí você tem alguns outros campos, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes, e aí você, no corpo do e-mail, você descreve o bug de fato, né? Você pode fazer isso, você pode usar o report bug, que é uma ferramenta de linha de comando que vai automatizar o processo para você. O fato de que reportar um bug requer escrever um e-mail é um saco para quando você quer reportar um bug. Mas é ótimo quando você quer reportar vários bugs, porque você pode automatizar com o script, mas mandar um e-mail é uma coisa relativamente simples de automatizar. Então, essa interface por e-mail é muito útil para você reportar bugs em massa. Tá? Eu vou fazer agora uma demonstração usando um exemplo que é as regressões causadas pelo curl no experimental. Eu estava pesquisando, eu estava tentando fazer uma mudança no Jam to Deb que fosse quebrar alguma coisa, mas essa mudança não quebrou nada aparentemente. Então eu resolvi fazer isso aí. Então, até porque também se fosse para recompilar um bocado de coisa, a gente vai ficar um tempão aqui. Então, a minha ideia aqui é a gente mostrar um pouco desse processo aí, tá? Eu tenho aqui um repositório, um diretório com os logs que eu baixei. Todo mundo consegue enxergar aí o terminal, o tamanho da fonte está ok? Eu preciso. Não, não tá. Eu preciso espelhar as telas agora. Não, peraí. Espelhar. Não? Isso. Agora. Aqui. Agora foi. Tá. Então, eu vou mostrar rapidinho como pegar a lista de pacotes afetados, que foi o que eu tentei quando eu estava tentando quebrar as coisas com o Gentoo Dev, que eu não consegui, que é usando o grep source, que é o... Então você pode, por exemplo, escrever em que campo você quer pesquisar, né, daqueles do... Bom, se eu fizer isso aqui, você vai ver que ele vai, ou seja, tá, deixa eu mostrar no topo aqui. Eu vou pesquisar pela string vazia nos fontes e vou pegar só as primeiras 50 linhas. Quando eu pesquiso pela string vazia, por definição ele vai casar com tudo, né? Todas as strings, por definição, contêm a string vazia. Então, ele vai simplesmente me dar aqui como um resultado o, o arquivo de fontes do Debian do início, né? Porque eu, enfim, limitei as 50 linhas. Então, o primeiro pacote sempre é o 0AD, que é, enfim, em ordem alfabética, é o primeiro, é o que vem primeiro. E ele te dá aqui o conteúdo do arquivo de fontes. Aí, quando você quer fazer uma brincadeira melhor, então você pode precisar, por exemplo, eu queria todos os... Eu quero precisar no campo package, usando uma expressão regular, e eu quero pegar todos os pacotes que tem Ruby alguma coisa,
E eu quero mostrar o campo package do arquivo. E esse "-n" é para ele não mostrar, bom, se eu não botar o "-n", ele vai colocar o nome do campo, né? Então, se eu quiser uma lista simples, eu boto "-n". Eu não lembro como é a versão longa do "-n". Eu estou usando as versões longas aqui para que as coisas façam sentido quando vocês lerem, certo? Então aqui eu procuro no campo package pela expressão regular início de linha, Ruby, traço, qualquer coisa, e eu quero mostrar o campo field, o campo package. Tá? Eu posso, nesse caso, era uma mudança que só influencia pacotes que têm extensões em C, ou seja, pacotes que vão gerar pacotes específicos de arquitetura. Então, eu posso usar aqui um end para ter uma segunda condição. Aí eu vou buscar architecture n. Ou seja, esses aqui são os pacotes que são, enfim, tem um nome começado com Ruby, e que produzem pacotes específicos de arquitetura, né? Se a gente contar aqui, são 122. Se a gente fazer a busca anterior, são 1170. Então, testar 122 é muito mais prático do que testar 1170. Então, quanto mais eu conseguir restringir a lista de pacotes que eu vou trabalhar, menos trabalho eu vou ter, né? Então, isso é interessante, mas a gente vai ver outras coisas aqui. Então, enfim, esses bugs aqui, eu baixei com esse script. Você está vendo aqui as URLs de jobs do Debian-CI. Deixa eu... Certo? Aqui, enfim, aqui uma URL do Debian-CI. Eu implementei no Debian-CI uma feature que, se você passar o cabeçalho dizendo que você só quer texto puro, normalmente essa URL aqui vai te mostrar uma página HTML com os logs renderizados, todo com as seções separadas, você pode clicar e tal. Mas se você disser que só quer texto puro, ele simplesmente te devolve a versão, o log em texto puro. Então, cadê? Aqui. Então, o que aconteceu? Eu simplesmente peguei todas essas URLs aí, das regressões, que estão em vermelho. Eu peguei só a primeira de cada linha, né, a regressão no MD64, copiei as URLs, joguei no arquivo texto e coloquei antes da URL aquela chamada wget lá para pegar os logs. No Mass Rebuild, eu fiz uma feature que gera um tarball com todos os logs de falhas, então você pode baixar eles todos de uma vez. Nesse caso aqui, eu vou tentar falar com o povo para ver se a gente faz um esquema aqui de botar nessa lista aqui, colocar um linkzinho de como baixar todas as falhas de uma vez só. Vamos lá. Aí o próximo passo agora é processar, fazer a triagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar minha saída de e-mail, porque aí eu posso reportar bugs falsos aqui e não vai criar bugs de verdade. Tá? Então eu tenho esses logs aqui, né? A versão atual do Colab QA Tools tem uma restrição que todos os logs precisam começar com o nome de um pacote para ele entender, mas eu vou trabalhar na forma de consertar isso. Então eu fiz aqui eu tive que renomear cada um para esse padrão, tá? Então, se eu mandar aqui, ó, CQA Triage, vamos dar uma olhada nele primeiro, né, antes de... Não tem nada de muito inteligente, não. Não, peraí. Você quer a triagem de verdade. Primeira coisa que ele faz... Não, peraí. Isso. Fazer um CQA Scan Logs, que vai pegar todos os logs
Esse esquema de cores não tá legal não, né? Deixa eu abrir com vinho aqui para ver. Pronto, melhor, né? A primeira coisa que ele vai fazer é fazer você criar scan logs aqui na linha 38 e vai descartar os logs que foram ok, né, que não tem nenhuma falha, e vai adicionar um marcador de to-do no final, tá? E vai salvar num arquivo chamado to-do. Depois ele vai criar um template, ele vai chamar essa função que getTemplate para gerar o template. Isso aqui os detalhes não importam, e vai salvar no arquivo de template e vai permitir que você edite esse template para você, né? Toda vez que você vai criar vários bugs, por exemplo, quando a gente vai criar os bugs de uma versão do Ruby, a gente bota uma tag para identificar aqueles bugs, aqueles bugs são da versão tal do Ruby. A gente diz qual é a severidade, diz, enfim, bota várias coisas que vão ser comuns em todos os pacotes e, e a gente deixa variáveis nos lugares que são para coisas específicas do pacote. Eu vou mostrar isso mais para frente. Aqui tem um... Ele baixa os bugs daqueles pacotes, né? Na verdade aqui você baixa todos os bugs de todos os pacotes, todos os bugs abertos de todos os pacotes. E ele vai processar o to-do list e vai usando o CQA Annotate, que é a ferramenta que olha o log e te dá a chance de reportar um bug ou ignorar aquele bug ou seguir em frente e tudo mais. Então é só isso. Esse script é só uma forma de automatizar esse, esse workflow aí de trabalhar com esses logs. Então eu vou fazer aqui. Ele vai processar. Então ele criou o template, vai me deixar aqui, enfim, ajustar o, o conteúdo do bug report, né? Aqui eu posso dizer onde é que esses logs estão publicados e tal. Então tem aqui um template bem genérico que você precisa editar para cada teste que você vai fazer. Eu vou deixar tudo como está aqui. Vou só dizer que deixa assim. Eu vou deixar sem nada porque a gente não vai reportar nenhum bug verdadeiro, tá? Aí ele vai baixar os bugs, que é aquela linha lá antes do loop. Ainda bem que foi rápido o suficiente. E tem esse negócio da data aí que até hoje eu não entendi para que serve, mas eu acho que é a data quando foi feito o rebuild, né, que o Lucas usa. Mas eu não entendo exatamente em que isso influencia. Tá. E aí agora ele simplesmente vai olhar um log por log e vai me perguntar o que fazer. Né? Ele mostra aqui o final do erro, né? O final do log, eu acho que são 50 linhas, eu acho, alguma coisa assim. Ele me dá a chance aqui de, né, aqui no final, de pular esse log. Eu posso ignorar esse pacote para o futuro. Eu posso reportar um bug. Eu posso reportar um bug sem editar o template. Essa é uma das mudanças que eu fiz que está pendente, que é um pouco perigosa, mas quase sempre funciona. Eu posso ver o log completo, né? Ele vai abrir num paginador aqui, então eu posso analisar o log desde o início, por exemplo. Se eu estou desconfiado que alguma foi causado por alguma dependência, eu posso vir para o início e ver o momento em que ele estava instalando as dependências e tal. Ou eu posso ir para o fim procurar a falha de verdade, né? Os testes upstream e tal. E aqui, isso aqui é o mesmo final que está aparecendo lá, né? Essa parte aqui. Aí quando eu saio, ele volta para cá e eu escolho o que fazer. Então se eu mandar reportar um bug, ele vai já preencher, né, com os dados do pacote aqui, o nome do pacote, a versão. Ele bota aqui, né, o final do log, que é a parte onde tinha o erro. E, e preenche também aqui as variáveis no lugar onde está publicado o log. Certo? Então, é isso aí. Tá, isso aqui é importante. Ele abriu o MUT.
com algumas opções que faz com que já fique tudo pronto aqui. Então, o e-mail para submit@bugs.debian com assunto e tal, tal. E aí você pode simplesmente enviar o bug. É, eu vou cancelar. Não, eu vou enviar. Tá? Meu. Ok. Tá. Para todos os efeitos eu enviei o bug, mas enfim, não saiu de verdade, certo? Aí ele me pergunta se eu quero editar o arquivo de to-do, eu digo que sim. Então ele vai marcar o arquivo de to-do com uma tag que diz essa linha do to-do list já foi feita. Então você pode parar o processo aqui e voltar amanhã, simplesmente chamar de novo o CQA triagem no diretório e ele vai baixar de novo os bugs, porque se você tiver reportado um bug, quando você vai fazer o próximo passo, você pode já associar aquele bug, aquela falha, e aí ele não precisa te perguntar mais. Então ele vai continuar de onde parou. Então aquele pacote que eu processei lá, que era CA-Sync, ele não precisa ser tratado mais. E aqui eu já vou para o próximo e eu posso fazer a mesma coisa. Né? Quase sempre a falha aparece aqui. Né? O script, o Colab QA Tools tem várias heurísticas para identificar onde no log está o erro que você quer. Quase sempre ele funciona bem o suficiente. Tem um bocado de expressão regular lá para procurar por coisas comuns e tal. E quase sempre ele é ok. Né? Se por acaso o snippet que tiver aqui não for o erro de verdade, aí você tem que abrir o log completo e procurar para poder incluir um log que faça sentido no bug report. Tá? Se eu identificar que esse pacote aqui, na verdade, está sendo afetado por um outro problema, eu posso mandar ignorar com o i. Dá para ver daí o i? Na parte de baixo dá, né? Aí pronto. Esse pacote vai ser ignorado. Quando eu chegar, vier de novo. Ainda bem que a rede aqui tá boa, né? Não dá para baixar essa lista de bugs toda hora. Aí ele vai passar por todos e sabe que não tem mais nada para fazer e seu trabalho está feito. Certo? Por algum motivo ele está dizendo que não tem falhas nesses arquivos aqui. Provavelmente é uma limitação, né, no suporte a logs de Auto Package Test que eu implementei, que ele não está achando nenhuma falha nesses logs, apesar de existir a falha. Então vou ter que olhar isso depois. Mas o ponto é, se tivesse 1000 pacotes aqui, você só precisa ver cada pacote uma vez. E aí pode continuar depois. Você pode pegar o arquivo de tudo e dividir em vários arquivos e distribuir, sei lá, uma ou mais pessoas, cada um pegar metade dos arquivos e eles fazem um processo em paralelo. Isso é tranquilo de fazer. Né? O script, você que é a triagem, eu acho que ele usa isso. Se você passar como argumento um arquivo de to-do, ele usa aquele arquivo, senão ele usa um arquivo chamado to-do, que é o padrão que está naquela pasta. Então você pode pegar aquele arquivo que sei lá, tem 1000 linhas, você pode quebrar ele em 10, aí bota tudo 1, tudo 2, tudo 3 e dividir. Cada um faz um pedaço e dá para fazer, acho que em paralelo, na mesma máquina, acho que não dá porque não tem lock no arquivo de to-do, mas não. Se estiver usando arquivos diferentes, você pode até fazer na mesma máquina. Todo mundo dá SSH para o mesmo diretório lá cheio de log e faz. É tranquilo. Certo? Com isso, era o que eu tinha para mostrar. Eu vou. Esse aqui não é a apresentação, é o de cá. Isso. A gente tem um certo tempo ainda, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente pode conversar, senão o que eu tinha para falar é isso. Obrigado.
Terceiro, oi, oi, oi. Olha, terceiro, obrigado. Cara, você pode mostrar essa saída do CQA Scan Logs? Quando eu uso o processo que você descreveu lá no seu blog post, que você mencionou Uhum, aí, uma das coisas que eu não consigo fazer é gerar um to-do file. Eu não lembro porque agora tem um tempo, desde a última vez que eu rodei. Mas aí, como eu não consigo gerar o to-do file, o que eu faço, eu tenho um passo intermediário lá, onde, como o Mass Rebuild, ele gera, se não me engano, ele gera um arquivo que diz se no diretório da build, se aquela build teve sucesso ou não. uhum, Eu faço um passe desses arquivos todos e eu puxo só do servidor onde eu rodei as builds, só os logs de falha, né? uhum. Então, eu não preciso de um to-do file, mas isso também significa que eu tenho que fazer tudo em uma passada só, porque eu não consigo salvar o estado, né? Sim, Então fica bastante ruim. Eu não lembro porque eu tá. não consigo O girar. truque é o seguinte, é, o- uma parte que eu mostrei ali. O Você quer tools, ele só considera como to-do os itens que tiver um to-do aqui. Tá vendo aqui, linha 38 lá no fim, que eu faço um sed e incluo um marcador de to-do no fim da linha. Esse CQA Triage não tá lá no. Essa sua versão não tá lá, né? Oi? A sua versão do CQA Não, Triage não tá no Colab não, Q8. não, mas Então acho que é isso. se você olhar no meu fork tá lá. Ah, eu acho que pode ser Tem isso. um branch chamada Better Triage UX, ou alguma coisa assim que tem lá. Talvez eu tenha tirado esse snippet do seu blog post, então, e talvez não É, esteja o blog post é de atualizado. 21, né? Esse script aqui não existia ainda. Tinha, e tipo, esse processo estava documentado lá, colado no corpo do post. Mas será que eu faltou a parte de colocar o to-do no fim? Eu acho que tá faltando esse É, né? set aí. Pode ser isso. Pode ser. Eu vou retificar lá. Mas é isso, tem que ter um marcador de to-do no fim para dizer que você quer scan logs vai. Né, quando ele pega a lista, o arquivo de to-do, ele só considera as linhas que tem to-do, que tem aquela string lá. Beleza. Tá funcionando? Bom dia. Eu queria saber um pouco mais para que serve aquele Jinja 2. Jinja 2. Sim, o template é o template de bug report. Lembra que quando eu mostrei o bug report, ele tinha esse exato conteúdo aqui, ó, da linha 9 até para baixo ali. Ele é um template para gerar, né? Você bota as coisas que são comuns e coloca variáveis ali para ele preencher. Ele vai preencher o nome, o e-mail, o pacote, um resumo da falha, né? Isso é legal também que o Colab QA Tools, ele gera uma única linha que é um resumo para usar no bug report. Ele bota ali em summary, tá vendo? E aí ele preenche esse template e gera o bug report que a gente vai mandar. Mas, tipo, ele gera também um relatório de bugs? O relatório de bugs esse aqui gera o conteúdo do e-mail que vai ser enviado para criar um bug. Isso, o corpo do e-mail. E aí internamente lá o linha 53. O CQA Annotate é que vai fazer esse processo. O CQA Annotate é que faz aquele lance lá de mostra o erro, aí dá as opções para você passar para o próximo. Ele que faz aquilo tudo e o envio do e-mail está ali dentro. Certo, obrigada. Obrigatoriamente eu tenho que passar por cada build log e rever manualmente tudo e depois enviar o e-mail. Ou, ou geralmente quando faz o archive rebuild, tem alguma opção que você passa que não entra na parte iterativa e vai direto. Eu acho que não tem essa opção. Você viu ali que eu incluí uma opção de mandar o bug sem editar o template. Então, se você Mas, mandar R maiúsculo ali, ele vai fazer sozinho, você não vai nem editar. mas, por exemplo, quando o Tipo, Lucas. se os dados que tiver ali, se o trecho do log for o trecho certo, e você revisou o seu template, o template tá ok, você pode mandar direto, sem nem editar o e-mail. Mas então o Lucas, quando faz o archive rebuild, ele passa log a log. Sim. Legal.
Depois que eu mandar o patch com esse negócio de mandar sem editar o template, talvez isso mude, mas hoje eu acho que ele passa cada log, assim. Ótima palestra, terceiro. Uma dúvida. Já que vocês estão utilizando o Jinja 2, né, que inclusive já está dentro do microframework Flask, Python, é, você coloca aí para criar o corpo do e-mail, show de bola, envia. Isso daí, por acaso, ela falando de relatório, né? Vocês de repente utilizam essa própria ideia do template do Jinja 2 e envio, por exemplo, faz um relatório em HTML da vida para ficar disponível para quem quiser de repente dar uma olhada, ver o relatório em si, ou só inclui mesmo no e-mail e é disparado isso para a lista do Debian. Os bugs estão lá no BTS, né? Se eu Sim, quiser a lista dos bugs, aqui, ó. Eu uso, tá vendo aqui, linha 18, 19. Eu boto o user tags, serve para eu marcar aqueles bugs. Então, tem como ver no BTS uma listagem de todos os bugs com aquela tag ali que eu usei. Então, aqui, para user, por exemplo, no time de Ruby, a gente usa o endereço da lista de e-mail do time como user. E user tag a gente bota a versão do Ruby, né? Ruby 3.3. Aí a gente gera um link e bota no tópico do canal aqui, os bugs do Ruby 3.3 estão aqui. Aí ele vai lá e lista todos os bugs que tiver aquele usuário e aquela tag. Então o próprio Bethesda já faz isso pra gente. Sim, só antes da pergunta, a primeira vez que eu usei o Mass Rebuild, eu teve uns dois tipos de bugs específicos lá que eu dei uma passada rápida e mandei. Eu deixei um pessoal nervoso lá, porque era um falso positivo e. Enfim. Assim, você mencionou que vocês estão usando agora a Experimental, né? Para fazer as builds e usar o DevCI para poder Uhum. rodar os testes, né? Eu entendo que como os pacotes são todos mantidos por grande maioria do time, né, faz sentido, porque vocês podem fazer upload, experimental, tranquilo e tudo. Daí a pergunta, Master Build é uma coisa que vocês ainda têm usado com alguma frequência, ou você considera isso preterido em função de ter o DevTi agora, quando você faz upload para experimental? Não, porque o Mass Rebuild é para reconstruir mesmo, né? Usando esse build e compilar o pacote. E o Debian CI ele só roda os auto-package de teste, né? Dependendo do tipo de mudança que você está fazendo, faz sentido usar um ou outro. Por exemplo, essa mudança que eu estava tentando fazer para mostrar aqui, que era implementar suporte no Gem2Deb para usar o Package Build Flags, para passar todas as flags de C lá, para botar hardening nos binários e tal, tal. Aquilo só faz sentido testar com rebuild. Então eu testei com um mais rebuild, mas aí como eu peguei os pacotes do testing e não do unstable, todos eles passaram, porque enfim, o testing está num estado bom. Mas se eu, o lance de trocar o CoreTools, você tem que testar as duas coisas. Porque enfim, o CoreTools tipo, tudo usa CoreTools. Então, tanto para compilação dos pacotes quanto para rodar o package de teste, é útil testar. Mas se você, por exemplo, tem uma nova biblioteca, uma nova versão de uma biblioteca que não muda a API, fazer fazer rebuild não tem nenhum sentido, porque a API não mudou, as dependências reversas vão continuar compilando tranquilo. Mas aí, com o auto-package test, você consegue testar o runtime, né? Eu estava imaginando que como time de Ruby vocês fariam a rebuild em massa na experimental, mas acho que isso não faz sentido, né? Desculpe, repete, eu não entendi. Como time de Ruby, eu achei que vocês fariam as rebuilds em massa na experimental, mas isso não faz sentido, né? Faz sentido sim. A gente faz isso sempre. A gente bota a versão nova do Ruby, assim, na verdade, a versão do Ruby em si pode migrar para o testing mesmo antes da transição, não tem problema. A transição é pegar o Ruby Defaults e dizer que a partir de agora, ao invés de, por exemplo, o que a gente fez agora no Trixie, era Ruby 3.1 era o antigo e o 3.3 era o novo. Então a gente faz a transição primeiro, a gente vai e habilita o Ruby 3.3. Aí coloca essa versão do Ruby Defaults no Experimental e manda reconstruir tudo
usando o Ruby Defaults do Experimental. Aí ele vai pegar todos os pacotes do Unstable e compilar para o 3.1 que já tinha e para o 3.3 também. E aí no processo de triagem, a gente vai dizer, pacote tal falha quando a gente habilita o Ruby 3.3 no Ruby Defaults. Sacou? Isso seria um BNMU na Experimental. Como? Seria tipo um BNMU na Experimental? Ah, você fala Não, não, o Mass Rebuild é local. Ah, então, é isso que eu tava perguntando. Então não faz sentido vocês fazerem na Experimental, né? Tipo Não, assim. não. É, a gente poderia pegar os 1000 pacotes e subir para Experimental só com fonte e deixar os builds desses fazer o trabalho, né? Poderia fazer isso também, sim. Eu não sei se o pessoal vai ficar muito feliz se a gente fizer isso, mas, Então, é isso que eu tava perguntando lá. Tipo, vocês mas não fazem isso, né? é uma forma de fazer também. Porque daí vocês teriam testes das dependências reversas de tudo e não só do Ruby, né? Hum, Não porque não tem nenhum mecanismo que faz rebuild em função de dependências. A gente teria que fazer upload de todos os pacotes que a gente quer que teste, entendeu? E eu acho que isso é um pouco disruptivo, não é legal. É mais fácil simplesmente fazer os rebuilds no Experimenter, fazer os rebuilds locais e reportar os bugs baseado no log. E para fazer o tracking disso na pseudo excuse também ia ser um trabalho doido, né? Porque no Mass Rebuild a gente gera um reporte único que é fácil você achar o que tá falhando e passando. Sim, Na pseudo excuse ia ter todos os pacotes da Experimental e a gente ia ter que ir dando um Ctrl F lá e achando os é, pacotes Ruby. Então, eu acho que na prática ia dar mais trabalho. E ia dar mais trabalho para os builders do Debian também. sim. Acho que Normalmente quando a gente faz, tipo, 10% dos pacotes falham ou alguma coisa assim, né? Então seriam 90% dos builds à toa. Quer dizer, enfim. então é isso, acho que o tempo acabou, né? Obrigado aí, Terceiro, pela palestra. Obrigado, gente. Bom dia.